Gente, eu preciso contar pra vocês uma loucura de um aluno aqui que pode acabar ajudando nos seus estudos pra você não cometer esse mesmo erro. Conversando com alunos, a gente eventualmente vê muita insanidade. A pessoa às vezes está desesperado lá estudando, né, o aluno, e ele acaba estudando de jeitos que não são tão bons, tão eficazes, e vai indo na onda de um, de outro, meio perdido, ele não tem um método, né, não se conhece nos estudos, ele vai no que um falou, no que o outro falou, vai catando de pouquinho e vai virando meio Frankenstein, não sei de onde que tirou, nada científico, normalmente. Só que tem algumas coisas que passam do limite. E essa pra mim foi o auge, então vim contar pra vocês. O aluno queria simplesmente resolver 90 questões do Enem todos os dias. E assim, não é porque ele tava de férias, não é um momento dos estudos dele, não. Ele realmente queria estudar pro Enem dessa maneira, fazendo 90 questões todos os dias, enquanto ele tava tendo aula. Se a pessoa não passa, ela passou por falta de estudar? Não foi por falta de estudar, porque ele ia passar cada segundo do dia dele estudando e ainda não ia dar tempo de fazer isso. Mas a ideia dele era isso, ele queria, e teimou comigo por um tempo, resolver 90 questões da prova do Enem todos os dias, e cronometrado, e na cabeça dele isso era a coisa mais eficaz, porque ele ia estar reproduzindo a estrutura da prova todos os dias. E essa é uma das piores coisas que você pode fazer, beleza? Principalmente em véspera da prova. Parece que ele estava numa comunidade que os alunos estavam reunidos e achando o máximo estudar desse jeito. O que eu falei pra ele o aluno que é esperto, ele vai estudar de outro jeito, ele vai estudar menos que você, ele vai descansar e ele vai passar na sua frente. E vou falar aqui um pouco pra vocês por que eu acho isso. Assim, o ponto, antes de tudo, é que a organização e o planejamento são coisas importantes nos estudos. Estratégia mesmo. É impossível você passar no Enem fazendo 90 questões todo dia? Não é, mas você vai sofrer muito e provavelmente não vai dar certo. Você pode ser o louco que vai conseguir passar 1 em 1 milhão que estuda assim e passa, mas é muito improvável. Por que isso é ruim? Se você vai começar um planejamento de janeiro a dezembro, você tem tempo suficiente para estudar direito mesmo. Você vê detalhadamente cada conteúdo, fazer exercícios, e é isso que vai fazer você fixar, não é só o exercício. Muitos alunos têm essa ilusão de, fiz 10 exercícios hoje, eu rendi. Você não vai render. O que vai fazer você não esquecer são as conexões que você faz enquanto estuda. É estudar de uma maneira estruturada, é revisar. Fazer conexões com o cotidiano mesmo e com outras matérias que você já sabe. Estudar de uma maneira ativa, de fato. Não adianta, eu fiz 10 exercícios, mas se eu te perguntar, assim, fala de cabeça, tenta falar pra mim. Eu resolvi esse daqui e deu isso por isso. Eu resolvi esse aqui e eu fiz esse método assim, assim, assim. Muitas vezes essas pessoas que elas fazem esse tanto de exercício, ela não conseguiria resolver de novo aquele exercício do zero e acertar. Às vezes ela decorou o gabarito, mas ela não conseguiria chegar no resultado. Então muito cuidado com essas loucuras. O básico bem feito funciona. E por que isso não seria um método bom se faltasse, por exemplo, um mês para o Enem? Porque faltando um mês para o Enem, eu recomendaria parar com os simulados, ou no máximo você faz mais um simulado. Porque o Enem, querendo ou não, é uma prova de resistência. Como assim uma prova de resistência? Às vezes ele vai medir mais o quão cansado você está do que com o que você aprendeu de fato. Você ler com atenção e você continuar fazendo a prova cansado ou cansada são coisas que vão te colocar na frente. Isso é bom ou ruim? Não sei dizer, mas é assim que funciona. Às vezes um aluno que estudou muito, ele vai estar cansado, vai ler uma coisa errada. E é isso, então não queima a largada, não fica fazendo um monte de simulado na véspera do Enem. Faz sim simulados, espaçados, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias no máximo. Se tiver no começo do ano, às vezes dá pra fazer semanais, assim, de sábado, de sexta, dependendo de como tiver a tua energia. Mas assim, você só vai perder tempo, desculpa, fazendo prova desse jeito. Fora que, assim, não tem como a pessoa ter foco de fazer 90 questões vários dias seguidos, não tem. Tu não vai virar o maratonista do Enem, que vai ficar fazendo direto essas provas. Você vai ficar provavelmente sem foco, sentado e se distraindo, brisando na maior parte desse tempo, ou correndo pra chutar as questões. Enfim, só não é bom. Não é. Quer teimar? Teima. Uma coisa que eu sempre falo também, né? A pessoa tá com um problema no joelho, ela não ia deixar um médico abrir o joelho dela do nada se ele não tivesse um preparo. Por que que vocês seguem, então, método de estudo criado por gente que não é professor, que não tem formação? Eu não entendo. Tipo, pra mim, não faz sentido essas conexões que vocês fazem. Mas é isso, gente. Organização, planejamento. E muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Se você quiser mais conteúdos de como você aprender e também estudar física mesmo, tem muito conteúdo aqui de graça, materiais pra você estudar das matérias mesmo. Me segue pra mais, beleza? Já falei demais aqui, muito obrigada, até a próxima.